Bem-vindos e bem-vindas à live da Isto é Dinheiro desta segunda-feira, dia 9 de novembro. Hoje nós vamos conversar com a fundadora e presidente do Instituto Rede Mulher Empreendedora, Ana Fontes. Como vai, Ana? Tudo bem? Que honra, Vitória, estar aqui com vocês hoje. Estou tudo bem. Dias muito intensos, né, para quem é empreendedor, correndo bastante, várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. Mas estou muito feliz de poder fazer essa conversa aqui com vocês. Espero que tenha bastante gente aí nos acompanhando e que eu possa ajudar, né, com o trabalho e com o trabalho que a gente tem feito aqui no Instituto da Rede e na Rede Mulher Empreendedora. Com certeza. Eu queria começar fazendo um resuminho para os leitores e leitoras da Isto é Dinheiro conhecerem um pouquinho mais do trabalho desenvolvido pela Ana. Em 2010, a Ana fundou a Rede Mulher Empreendedora, a primeira e maior rede de apoio a empreendedoras do Brasil. 7 anos depois, em 2017, nasceu o Instituto Rede Mulher Empreendedora, um braço social focado na capacitação de mulheres em situação de vulnerabilidade, com o propósito de criar projetos e iniciativas que colaborem na garantia de independência financeira e pessoal dessas mulheres. O Instituto já impactou mais de 750 mil pessoas. Ana, vamos lá. Eu queria começar, a gente está aí num mês muito importante para o Brasil, com as eleições, para o mundo, com as eleições americanas, e eu queria saber de você, como mulher negra, especialista em empreendedorismo, o que você achou da eleição e da vitória do Joe Biden e da Kamala Harris? Nossa, realmente foi uma vitória. Eu fiquei muito feliz, assim como boa parte das pessoas, não só aqui no Brasil, mas no planeta, porque, apesar do fato de ser o presidente um homem branco, bem mais velho, mas com um território e um discurso e um posicionamento muito maior e muito melhor de respeito à diversidade, de respeito às pessoas, de inclusão. Ele tem, inclusive, o Joe Biden, eu fiquei acompanhando quase o fim de semana inteiro as histórias e o desenvolvimento sobre a história da vida dele, e ele tem uma ligação muito forte com a população negra nos Estados Unidos, de ser uma pessoa que olha para a população em geral. Então, nesse sentido, eu fiquei muito feliz com a eleição dele e, obviamente, muito mais feliz ainda, porque a primeira mulher, depois de 45 vice-presidentes homens brancos, ou seja, mais de 200 anos, a gente teve o mesmo perfil e pela primeira vez a gente vai ter uma mulher na Casa Branca como vice-presidente. Tem uma simbologia absurda nisso, né? O fato dela ser mulher, de origem negra, né? Os pais indianos, de ser também uma imigrante, né? Dentro dos Estados Unidos. Então, acho que tem uma composição de simbologia muito grande. É, se você olhar nas redes sociais, no final de semana teve uma comoção geral em relação a Kamala Harris, porque todo mundo ficou falando, não só pelo fato dela ter sido toda essa simbologia de primeira mulher eleita, de primeira mulher negra, mas pelo posicionamento dela de inclusão e de diversidade, e também porque abre as portas para que, no futuro, ela possa ser a mulher, a próxima presidente, porque o Joe Biden tem 78 anos, então mais ou menos difícil que depois dos 4 anos de governo ele volte como presidente. Claro que tudo pode acontecer, mas todo mundo acha mais difícil, e ter a possibilidade dela ser candidata aí em 2024. Então, acho que abre questões muito simbólicas e principalmente para tirar essa coisa de falar que o mundo caminha para uma extrema-direita. Não, eu espero honestamente que o mundo caminhe para um meio termo, para um caminho mais de respeito, mais de responsabilidade e mais de olhar para a sociedade pelas pessoas e não exclusivamente pelos movimentos de interesse. Eu acho que é pequeno o que a gente tem agora, mas é muito simbólico, Vitória. Eu fiquei muito feliz pessoalmente, fiquei feliz como ativista, como mulher negra, e fiquei muito feliz por ver que o movimento feminino também ficou muito
em êxtase nesse final de semana por conta da eleição da Kamala Harris. Aliás, é até engraçado, né? Todo mundo estava chamando ela de Kamala aqui no Brasil, e aí tem uma entrevista dela falando que o nome dela super delicado, ela não foi grossa nem nada. Ela falou: meu nome se pronuncia Kamala. Então eu falei: tá ótimo. Ela já chegou fazendo dança, usando toda a simbologia dos movimentos, então eu fico bem feliz. E uma mulher que ganha na política e se posiciona, né, de maneira educada, mas o mais básico que seja, que é o nome, já mostra que ela tem opinião, que ela, né, vai bater no peito e vai defender ali o que é certo, né? O que é muito importante. Eu acho que toda a simbologia, inclusive do discurso dela, né, do primeiro discurso já oficialmente como vice-presidente, é tudo muito simbólico, né? Usar roupa branca como as sufragistas usaram, né? Falar muito de que eu sou a primeira, mas não quero ser a última. Falar da inspiração da posição dela para outras meninas. Eu acho muito importante ela falar isso. Não estou falando que ela é uma mulher perfeita, não estou falando que ela não tenha defeitos, não estou falando que ela vai fazer tudo certo, a gente não sabe, todo mundo tem muita esperança. Mas eu acho que tudo que ela tem demonstrado agora é uma demonstração de que sim, ela está preocupada com isso. Isso não significa que ela não vai errar, né? Porque o que eu vi também no final de semana de muitas pessoas machistas foi isso: já vai fazer alguma coisa errada, que é aquela expectativa muito triste em relação ao posicionamento feminino, né? Então, eu acho que ela tem todas as possibilidades, ela nos dá esperança, ela mostra que ela entende também a representatividade dela nessa posição que ela está, ou seja, que é uma responsabilidade muito maior do que um vice-presidente homem branco, que é o que historicamente vinha acontecendo. Então, acho que isso tem uma posição muito grande. Ela sente a responsabilidade, ela entende a responsabilidade e ela chama a responsabilidade para ela. Ninguém está dizendo com isso que não vai ser fácil, que vai ser fácil. Na verdade, eu acho que tem uma pedreira gigantesca pela frente, porque tem a pandemia que não acabou, está aí, todo mundo ainda com extrema dificuldade, e as questões econômicas e de diminuir desigualdade, que apesar dos Estados Unidos ser a maior potência do planeta, eles têm questões de desigualdade muito sérias. Tem um monte de gente que está sem casa, está morando na rua, com dificuldades. Então, acho que tem muito trabalho aí pela frente. Não acho que eles vão ter 4 anos fáceis, não. Mas eu fico feliz que eles já têm um discurso de inclusão e de diversidade que eu acho que é absolutamente fundamental. Vamos acompanhar com muita calma, né, com muita tranquilidade, para ver o que vem nos próximos passos aí, Vitória. Legal. E entre essa expectativa, você acha que a vitória democrata significa aí o início de um processo de criação de políticas mais igualitárias entre homem e mulher, principalmente no mercado de trabalho, mas também na sociedade? Eu acredito que sim. O que a gente vê historicamente é que, por exemplo, empresas que têm mais mulheres em cargos de liderança são empresas mais inclusivas, porque você tem divergência, diferenças de opinião e você traz outras pessoas para compor esse quadro. Então, o que a gente imagina é que o caminho natural é pela Câmara, olha eu chamando ela de Kamala, pela Câmara ser uma pessoa, ser uma mulher e toda a origem, o histórico dela, a gente acredita sim que ela vai trabalhar, obviamente, pela causa, que ela vai, com certeza, chamar os assuntos que sejam relativos à inclusão e diversidade, a diminuir desigualdade, para a responsabilidade dela. É isso que a gente vê em todos os caminhos. É muito normal você ver uma mulher assumir um cargo de liderança num ambiente de poder, ela querer trazer outras mulheres. Seja na política, seja na liderança da empresa ou em qualquer outro ambiente de poder. Depende, claro, das regras do jogo, né? Se as regras do jogo não forem simples, né, ela vai ter que trabalhar mais, ela vai ter que lutar mais, como nós, todas as mulheres, tivemos que fazer isso praticamente toda a nossa vida, né, Vitória? Legal. E no Brasil, até sobre isso, né, de trazer mais mulheres, a gente está se aproximando aí das eleições brasileiras, né, municipais. Para você, qual é a importância da participação ativa das mulheres durante o processo, na escolha, dos candidatos e principalmente de candidatas?
Eu acho que a gente tem esse ano, a gente sempre teve, mas mais evidente esse ano, a gente tem a possibilidade de mostrar a força, né, do eleitorado feminino. No Brasil, nós somos a maioria da população, nós somos 51,5% da população, mas estamos subrepresentadas em ambiente de poder. Quando você vai para os canais políticos, você vê em torno de 10 a 13% de representação feminina. Ou seja, nos ambientes onde decidem, onde tem as discussões e as decisões, as mulheres não estão lá representadas. O que a gente precisa agora, principalmente que nós estamos falando de eleições municipais, é botar mais mulheres nesses ambientes. A semana passada eu tive até uma discussão normal, não é discussão de briga, porque eu abro muito diálogo nas minhas redes sociais, tenho haters como todo mundo, assim, acho que faz parte do processo, as pessoas falaram, mas não é importante ter mulher, o importante é ter gente competente. E aí eu sempre respondo, então você está achando que 51,5% da população não tem mulheres competentes para ocupar os cargos políticos? A questão não é competência, a questão é oportunidade. Se a gente não tem oportunidade, a gente dificilmente vai ocupar os ambientes de poder. E quando eu falo oportunidade, é financiamento de campanha, são outras questões que estão envolvidas, né? Normalmente, já é histórico, inclusive as candidaturas laranja, né, que os partidos colocavam, porque tem cota para mulher na candidatura, mas, na verdade, eles fazem meio um fingimento, né? Fingem que coloca a mulher, mas não dá recurso, não dá dinheiro, não dá apoio, não coloca essa mulher em evidência, então a chance dela ganhar é menor. O que eu acho é que as redes sociais, espero que a gente consiga uma evolução. Nas últimas eleições, a gente conseguiu uma pequena evolução nos cargos políticos, ainda não suficiente, mas uma pequena evolução. Eu espero que a gente consiga evoluir um pouco mais. Eu mesmo tenho falado nas minhas redes sociais que eu vou votar em mulheres, preferencialmente mulheres negras e periféricas, com histórias e estudos e conexões importantes com as pessoas que realmente precisam. Então, acho que esse é o meu caminho. Eu também tenho ajudado e apoiado movimentos como Tem Meu Voto, que eu acho um movimento incrível, porque, na verdade, é um movimento que não tem partido, é suprapartidário, né? Ele está acima dos partidos, e ele coloca lá no site do movimento, no aplicativo e nas redes sociais, quem são os candidatos. Aí você, por exemplo, entra lá e fala, olha, eu acredito nisso, eu acredito, faz um questionário, e ele te mostra um matching, ou seja, uma conexão possível com alguns candidatos. E você que decide, obviamente, em quem você vai votar. Mas pelo menos você tem uma vitrine ali, clara e transparente, de quem são as pessoas. Eu acho que esse é o caminho da gente ter um ambiente cívico mais civilizado, né? A gente precisa que as pessoas tenham acesso à informação, acesso aos candidatos, acesso a quem são as pessoas, ao histórico dessas pessoas, para a gente votar de uma forma melhor. É óbvio que eu vou votar em mulheres, mulheres negras, mulheres periféricas, mas é óbvio também que eu vou buscar quais são as pautas e o histórico de cada uma dessas mulheres, né? Para mim, ética é uma condição fundamental, então o histórico, se tem algum histórico de algum problema com a justiça, obviamente eu não vou votar, mas buscar esse caminho e buscar movimentos como esse, eu acho que são fundamentais, Vitória. Legal. E na política, né, de uma maneira, infelizmente, muito triste, mas a Marielle Franco, ela deu muita luz na importância de ter uma mulher, de votar em mulher negra, periférica, né, de ter essa força também dentro da política, né? Como que você vê o papel que ela desenvolveu? Eu acho que ela tem um papel simbólico absurdo, é uma tristeza que até hoje a gente não tenha com clareza o que aconteceu com ela, né, quem foram os mandantes e tudo mais. Para mim, a Marielle tem uma super simbologia, porque, assim, ela lutou contra um sistema que está aí até hoje, um sistema duro, difícil, né, que privilegia, infelizmente, quem tem acesso a poder e quem tem acesso a quem manda e a quem tem o recurso, e ela foi lá e brigou, mesmo ocupando uma posição muito difícil, porque vereadora de uma das cidades mais, infelizmente, com mais violência, infelizmente dominada pelas milícias, infelizmente com situações muito delicadas no Rio de Janeiro, e mesmo assim ela bancou, né, ter voz,
se posicionar inclusive contra os poderosos. A parte triste dessa história toda, assim, não consigo imaginar o que a família dela passou e passa de não saber de verdade o que aconteceu, é que aconteceu o que aconteceu. Se a gente tem um ambiente limpo, democrático, a gente tem que ouvir todas as vozes. Infelizmente, ainda temos uma distância para isso, né? Uma democracia prevê, claro, independência de poderes, prevê que as pessoas tenham liberdade de votar, liberdade de imprensa, mas a gente sabe que, na realidade, o mundo, a vida como ela é, não é tão simples assim quanto a gente fala nas regras do jogo, né? Que as regras do jogo escritas são uma e as regras do jogo reais são outras, né? Então, o que ela enfrentou foram as regras do jogo real. Meu sonho e a minha vontade é que não tenha sido em vão tudo isso que ela fez e toda a luta dela, e que abra caminho para milhares de mulheres periféricas negras que consigam sim o seu espaço de poder. E quando eu falo isso, é muito absurdo as coisas que eu ouço. Ah, mas eu quero só que tenham mulheres, mas mulheres negras que sejam capazes. Nós temos milhares, milhões de mulheres negras capazes. O Brasil é composto majoritariamente por pessoas negras. E é ridículo, beira o criminoso, assim, nem sei especificar quando as pessoas falam que não tem pessoas capazes. Tem sim pessoas capazes. A diferença é que a gente precisa oferecer oportunidade. E hoje nós não temos igualdade de oportunidades. Por isso que eu acho que é muito importante, nesse momento tão sério que a gente está vivendo, as pessoas às vezes não dão tanta importância para eleições municipais. Mas as eleições municipais são, na minha visão, as mais importantes, porque é ali que acontece, que começa toda a confusão da questão política, né, do posicionamento e da mistura do individual com o coletivo. A gente não pode ter um vereador trabalhando para ele tem que trabalhar para a cidade, ele não tem que trabalhar para que ele se beneficie. Ele tem que trabalhar para que a cidade, as pessoas se beneficiem, não ele próprio. Então, acho que é aqui que a gente começa. E um outro ponto, Vitória, é que a gente tem que não só aprender a votar, mas aprender a acompanhar. Porque esse assim, a gente não acompanha deputado estadual, deputado federal, muito menos vereador. Por isso que eu acredito muito nesses movimentos, né, eu estou falando tem meu voto, mas não estou falando só dele, mas por isso que eu acho legal, porque você pode acompanhar depois, olha, eu votei no fulana, na fulana, quero ver como é que ela está andando, se ela ganhou, se ela não ganhou, e qual o trabalho que ela está fazendo. A gente precisa ter esse dever de olhar. Eu acho que essa é uma coisa que a gente precisa trabalhar melhor, nós todos como brasileiros, sabe? E eu falo isso não falando só para as pessoas, eu falo para mim também, porque é um desafio. A gente foi muito acostumado a votar, esquecer as pessoas e voltar em 4 anos. E, na verdade, a gente não pode fazer isso. Se a gente quer uma sociedade mais justa, mais inclusiva, a gente tem que votar, a gente tem que acompanhar e se tem que cobrar, e se o candidato, o que foi qualquer cargo político, se ele não cumpriu, a gente tem que ficar atento para não eleger essa pessoa novamente. Né? Eu acho que renovação política é uma das coisas mais importantes para a gente. A gente precisa tirar essa máquina do jeito que ela é constituída hoje. Legal, com certeza. Agora, falando um pouquinho de empreendedorismo. Você, antes de criar a rede, você tem uma história bem curiosa com relação à plataforma online que você desenvolveu, de recomendação de bons serviços. Essa plataforma ela acabou não dando muito certo. Queria que você falasse um pouquinho, né, o que aconteceu e como essa experiência mudou a sua visão sobre o empreendedorismo, como agregou na criação da Rede Mulher Empreendedora. Nossa, fundamental, Vitória. Assim, eu comecei a empreender há 13 anos atrás, né? Eu saí do ambiente corporativo, eu pedi demissão em 2007 e eu comecei a empreender em 2008. Em 2008, o mundo do empreendedorismo não era o que a gente está vivendo hoje. Era um ambiente mais fechado, as pessoas falavam pouco, né? Você não via nem falar sobre empreendedores do jeito cool, né? Do jeito bacana que a gente ouve hoje em todos os lugares, em todos os canais, em todas as mídias. Então, na época, empreendedorismo era uma palavra, você entrava lá no Google Trends, era uma palavra que dava traço, não era uma coisa assim que as pessoas falavam.
eu comecei a empreender e fiz o meu salto de fé, que eu chamo, que é sair do ambiente empreendedor, não desculpa, sair do ambiente corporativo, não saber absolutamente nada o que era o ambiente empreendedor e fiz o meu salto de fé em 2008, né? Não foi um processo fácil, cometi todos os erros possíveis e imagináveis nesse primeiro negócio, que é o Elogia Aqui, que foi uma plataforma, ainda existe, tá, gente? Não deu certo o meu processo como empreendedora do Elogia Aqui, mas o Elogia Aqui foi vendido em 2011 e ele existe, ele pertence a uma outra organização e foi assim a melhor faculdade, o melhor MBA, o melhor doutorado da vida foi esse primeiro negócio, porque foi através dos erros que eu cometi nesse primeiro negócio, desde fazer sociedade por amizade, misturar finanças do negócio, me preocupar muito com o escritório, né? Onde a gente ia ter escritório, que tipo de cadeira, que coisa que a gente, que local que a gente ia ter, do que efetivamente como negócio. Tem várias outras coisas que eu posso falar sobre erros, mas acho que esses são os fundamentais. Mas foram esses erros que me transformaram hoje numa empreendedora muito melhor, né? Eu tive outros negócios também que não deram certo, e eu acho que a gente tem que aprender a falar sobre os erros. A gente criou um ambiente empreendedor aqui no Brasil, onde as pessoas falam só da parte glamourizada, só da parte legal. Ah, fulano recebeu um aporte, fulano recebeu um volume, fulano cresceu, virou, saiu na capa da revista, porque muita gente pensa muito isso, né? Quero sair na capa da revista. Na verdade, a gente precisa mostrar mais a vida como ela é, porque é essa vida como ela é que vai fazer com que a gente aprenda, se desenvolva como empreendedor, ganhe resistência, né, e casca para poder continuar empreendendo. Então, teve todos esses altos e baixos com o Elogia Aqui, mas foi através do Elogia Aqui que eu fui selecionada para um programa de capacitação para mulheres que tinham pequenos negócios. Esse programa não existe mais aqui no Brasil, mas ele existe online, tem uma plataforma online que chama 10.000 Mulheres. 10,000 Women, é um programa muito conhecido mundialmente, é da Fundação Goldman Sachs. Aqui no Brasil, quem aplicou foi a FGV e a Fundação Dom Cabral. Eu fui uma das duas primeiras turmas aqui do Brasil. Foi, assim, uma escola esse programa para mim. Foi o que me inspirou a criar a Rede Mulher Empreendedora e eu entrei nesse programa através do Elogia Aqui. Então, foi importante esse momento, né? Eu falo do primeiro negócio e dos erros de uma forma muito carinhosa, porque foram esses erros e esse negócio que me fizeram a minha trajetória chegar até aqui. E aí, com o Elogia Aqui, eu passei no 10.000, comecei a fazer o programa, era um programa de 3 meses, era super extenso, era sexta e sábado, o dia inteiro, das 9 às 6, durante 3 meses. Eram 35 alunas, e foi durante o programa que eu me incomodei muito com o fato de que eu tinha passado, mas tinham 900 e tantas mulheres que tinham feito inscrição e não tinham passado, porque eram 35 por turma. E foi daí que surgiu a inspiração de criar a Rede Mulher Empreendedora. Foi sei lá, desse inconformismo que eu tive de participar do programa, me sentir privilegiada, mas ao mesmo tempo achar que as outras mulheres poderiam ter acesso. E aí, daí eu escrevi Rede Mulher Empreendedora, comecei a escrever um blog, na época era um blog, hoje as pessoas quase não falam de blog, né? Mas ele era um blog onde eu contava o que eu aprendia no curso, numa linguagem minha, que era muito simples, e ainda é até hoje. É uma linguagem que eu chamo de a vida como ela é, ou seja, eu não tinha uma linguagem consultiva, sofisticada, eu tinha uma linguagem muito simples, de falar, olha, isso tem que ser por esse caminho, o fluxo de caixa é assim, divulgar é assado, e foi isso que fez a diferença. E no primeiro ano do blog, eu tinha 100.000 pessoas acompanhando, e não era um negócio. E durante 3 anos ele não foi um negócio. A Rede Mulher Empreendedora começou como um movimento, e desse movimento foi que surgiu um negócio social depois. Mas, paralelo à rede, eu tive o Elogia Aqui, que depois eu vendi em 2011, eu tive um escritório de coworking, um escritório compartilhado, que também foi um dos 10 primeiros do Brasil, foi uma loucura também, e eu fechei em 2015, e eu tinha a Rede Mulher Empreendedora. Então, eu vendi o Elogia Aqui, fechei o espaço de coworking, e transformei a rede num negócio social de verdade, que era um movimento que eu fazia
fora do horário comercial e de final de semana para ajudar outras mulheres. Então, assim, é uma jornada de altos e baixos, super tranquilo falar sobre isso. Acho muito importante a gente falar, para os empreendedores não terem aquela imagem, nossa, super mulher de sucesso, né? Tem um sucesso super rápido. Nossa, ela saiu na Forbes. Eu ouço muito isso. Você saiu na Forbes, você é uma mulher de sucesso. Eu falo, o sucesso veio assim, super rapidamente, em 13 anos. E foi muito rápido, foi um piscar de olhos em 13 anos. Quase sem trabalho, né? Quase sem trabalho, quase sem noite sem dormir, quase assim, tinha noite e vezes que eu não sabia como é que eu ia pagar as contas no dia seguinte, não só as contas do negócio, mas as contas da minha casa. Trabalhei simultaneamente, assim, fazia consultoria, ajudava outras pessoas em troca de ou permuta ou em troca de algum recurso para pagar as contas de casa, porque não tinha condição de pagar. Então, assim, é importante a gente falar desses perrengues para as pessoas terem noção que não é, assim, tudo lindo. É possível sim, é importante, a gente pode construir uma coisa bacana, empreender é bacana, eu falo isso para todo mundo, empreender é bacana, mas a gente tem que ter noção, entrar preparado para a história, porque fica melhor. Legal. E hoje vocês têm apoio aí, parcerias com grandes empresas, né? Com grandes bancos, Santander, Itaú, Bradesco, com o Google, né? Que tem essa Uhum. parceria do programa Ela Pode. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a importância desse interesse dessas grandes empresas, né? Em contratação aí de mulheres, né? E principalmente da atenção especial que vocês dão para a região norte e nordeste, como que vocês são, como é a receptividade do empreendedorismo nessas regiões. Acho muito bacana essa pergunta, porque assim, a gente entendeu muito claramente há alguns anos qual é a importância para as mulheres da autonomia financeira, né? Ou seja, de você ganhar o seu próprio dinheiro, ter a sua própria renda, porque isso pode, inclusive, ajudar as mulheres a saírem de círculo de violência. Não é só a questão da autonomia financeira, mas ela tem uma importância absolutamente fundamental para as mulheres saírem de círculo de violência. E o que é mais bacana é a gente perceber que durante esses 10 anos da Rede Mulher Empreendedora, o quanto empresas estão interessadas no tema, genuinamente. Eu fico muito feliz porque é genuinamente. Claro que nessa história toda tiveram organizações que estavam interessadas mais no público em si, o que, que eu posso vender para esse público, mas a grande maioria que está com a gente são empresas que realmente estão interessadas. O Itaú, por exemplo, quando eles começaram a criar o Itaú Mulher Empreendedora, isso foi acho que em 2013, se não me falha a memória. Eu fui uma primeira consultora deles, eu fiquei 5 anos ajudando eles a desenvolverem o programa, a pensar quais eram as alternativas. O Google está com a gente há quase 5 anos, fazendo várias iniciativas, apoiando. O Google é o nosso maior financiador do nosso instituto nos projetos que tocam o que a gente chama de mulheres em vulnerabilidade social, porque a gente entendeu que mulheres é muito amplo, né? A gente trabalha com mulheres de geração de renda, mas a gente tem a maior diversidade de mulheres. Então, nós temos questões que a gente precisa entender, que são questões territoriais. Então, nós temos o Brasil com dimensões continentais e com necessidades diferentes em cada uma das regiões. Nós temos um outro ponto, que é a questão das mulheres que vivem em comunidades. 13 milhões e meio de pessoas no Brasil vivem em favelas, em comunidades que não têm acesso, que têm uma potência gigantesca. Favela não é só o que todo mundo fala, favela tem potência, favela tem coisa, favela tem gente criando coisas absolutamente maravilhosas e é dessa potência que a gente quer falar. Mas favela também precisa de apoio, favela precisa de urbanização, favela precisa ter acesso a saneamento, esgoto, todas as questões que a gente vem brigando o tempo inteiro. Então, a gente também quer trabalhar e a gente trabalha com essas mulheres, ou seja, da relação de moradia, de comunidade, de dificuldade de acesso. E outro recorte que a gente trabalha, então, a gente trabalha o territorial, a localização, e um outro recorte que a gente trabalha
é a questão do recorte, por exemplo. Mulheres negras são menos beneficiadas do que mulheres brancas, então a gente tem que ajudar, tem que trabalhar e tem que buscar alternativas com elas mesmas. O que a gente faz aqui não é simplesmente criar coisa e falar: "Olha, você tem que fazer desse jeito", a gente cria junto, com as pessoas e com o público que a gente quer trabalhar. A gente fez há 3 anos a primeira turma de capacitação para mulheres trans, né, dentro do programa Women Will, Ela Pode, que é em parceria com o Google. Foi incrível, assim, foi uma choradeira, claro, né, porque a gente começou a entender quais eram as dificuldades, a questão do acesso, a questão do preconceito muito forte, e aí a gente foi mergulhar nesse universo com quem entende do universo. A gente fez, na época, parceria com a Transempregos, a Maite Schneider é nossa parceira até hoje, uma mulher incrível que faz um trabalho maravilhoso de incluir pessoas trans. A gente começou a trabalhar também com mulheres egressas do sistema prisional, que é um público também que é extremamente ignorado por boa parte, né, dos movimentos, por boa parte das iniciativas de apoio. Então, a gente fez turmas com mulheres egressas, porque elas têm menos apoio, elas precisam da renda, os companheiros normalmente abandonam, a situação dos presídios no Brasil são caóticas, nem vou entrar no mérito dessa questão, porque é uma questão muito séria, mas é caótico. Então, a gente começou a fazer capacitação nessas metodologias que nós criamos para mulheres trans, para mulheres egressas, fizemos para mulheres indígenas, mulheres venezuelanas. Foi incrível, porque a gente pegou 2 mulheres voluntárias venezuelanas que ajustaram o conteúdo do nosso material para repassar para outras mulheres venezuelanas. Então, assim, é uma rede positiva que a gente cria de gente, de mulheres ajudando mulheres. E a gente fez acho que foi o ano passado, a gente fez uma turma muito especial que foi com meninas da Fundação Casa, aqui de São Paulo, que são meninas que estão cumprindo medidas socioeducativas de 16 a 20 anos, também em parceria com o Google. Foi, assim, muito especial, a gente fez 4 dias de capacitação, de resgate de autoestima, de trabalhar quais eram as habilidades que cada uma delas tinham. Fizemos uma turma pequena, com 20 e poucas meninas, foi absolutamente incrível. Depois que passar a pandemia, a gente quer repensar, né, nesses modelos, acho que é muito importante. E por que que eu estou falando de tudo isso? Porque quando a gente fala de mulheres, normalmente as pessoas pensam mulheres brancas, né, dos grandes centros. E a gente não quer só trabalhar com mulheres brancas dos grandes centros. A gente quer também, mas a gente quer trabalhar com todas as mulheres. E é isso que a rede vem fazendo há 10 anos. A gente completou 10 anos esse ano. A gente teve muito que se reinventar para poder conseguir trabalhar e continuar trabalhando com essas mulheres. O mais bacana de tudo é que essas empresas entenderam muito claramente qual é o seu papel como organização, como empresa, como sociedade civil, para deixar uma sociedade melhor. Porque boa parte dessas empresas vieram com a gente, assim, do tipo, o que que a gente pode fazer para ajudar? Como é que a gente pode fazer para criar e transformar isso num apoio? A gente, no meio da pandemia, o Google chamou a gente e falou assim: olha, nós queremos ajudar as mulheres e queremos ajudar as mulheres em situação, em regiões periféricas. Vamos criar alguma coisa para isso, queremos fazer um programa de ponta a ponta. Nós desenhamos um programa que chama Potência Feminina, que é um programa que vai de conteúdo, capacitação, aceleração de negócio, mentoria e um capital para 180 negócios de R$ 10.000. É um programa de 24 meses. A gente acabou de selecionar agora as 10 organizações sociais que vão trabalhar junto com a gente. A partir de amanhã, a gente já começa o treinamento delas. E no Brasil inteiro, a gente escolheu de todas as regiões. Então, tem das 5 regiões, tem Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste. É muito legal, porque a gente tem esse cuidado também de não ficar só nas regiões mais conhecidas, mas também ir para esse Brasilzão de Deus, porque a gente viu que é muito importante a gente não concentrar só na cidade de São Paulo e nas capitais. A rede está no Brasil inteiro, a gente tem 700 voluntárias no Brasil inteiro, e é isso que a gente acredita, no poder da colaboração para uma mulher e ajudando a outra mulher, que ajuda a outra mulher, que ajuda a outra mulher, e isso fica infinito.
Legal. E esse ano é um ano que a gente está quase no final, mas está sendo bem complicado. No último trimestre nós tivemos aí o desemprego recorde, né, numa taxa de 14,4%. Nesse cenário, quais são os desafios da mulher no mercado de trabalho? Nossa, pergunta ótima, Vitória, porque a pandemia afetou mais fortemente as mulheres. Isso é muito importante, eu tenho falado isso desde março, assim, desde que começou, que a gente entrou em quarentena, porque em qual medida que afetou mais as mulheres? Quando você vai para o ambiente do trabalho, das organizações, do mundo corporativo, infelizmente, as mulheres são mais demitidas do que os homens, o que é muito triste, mas é a realidade que a gente está vendo. Então, no ambiente de trabalho, elas são as mais demitidas. Elas estão sendo as mais cobradas no ambiente interno, né, da casa delas, no ambiente que elas estão ali do cuidado. Então, esse é um ponto. O segundo ponto é mulheres no ambiente empreendedor ou mulheres dentro, né, que têm negócios, lideram pequenos negócios, foram mais afetadas pelo seguinte: os segmentos onde essas mulheres mais empreendem são os segmentos que foram mais impactados pela pandemia. 60% das mulheres empreendem em moda, beleza, alimentação fora de casa, estética e serviços. E foram as áreas que tomaram a maior porrada, se eu posso falar porrada, que tomaram o maior baque da pandemia, porque imagina, né, você é uma cabeleireira, você é uma manicure, você é uma pessoa que trabalha com estética, podóloga, enfim, tudo isso foi o mais afetado. Então, as mulheres empreendedoras tomaram um impacto maior. E fora isso, nós tivemos um impacto forte dentro do ambiente de casa, porque para as mulheres que tiveram o privilégio de trabalhar de casa, elas estão dentro de casa, com crianças estudando online, né, tendo que apoiar essas crianças, tendo que trabalhar, quem tem um negócio, cuidar do negócio, quem trabalha no mundo corporativo, tendo que equilibrar todos os pratinhos, né, do mundo corporativo e ainda tem que ouvir algumas bobagens, infelizmente. E fora isso, a falta de equilíbrio entre o trabalho doméstico. A pandemia escancarou isso, não é que a pandemia trouxe essa falta de equilíbrio. Essa falta de equilíbrio sempre existiu. A pandemia só fez assim, olha, tá vendo aqui que situação difícil das mulheres? Por que que elas têm que equilibrar tudo, cuidar da família, dos filhos, da escola, da comida, da casa, dos idosos, dos doentes? Não dá, isso é uma situação insustentável. E aí, como consequência dessa situação insustentável, o que que aconteceu? Essas mulheres estão ficando mais doentes, com problemas, inclusive, de saúde emocional, porque todo mundo fica com aquela imagem de que a mulher tem que dar conta de tudo, e além de tudo isso, né, aumentou tristemente, durante a pandemia, os casos de violência contra a mulher, de violência doméstica. Aquelas mulheres que já tinham companheiros violentos, estando dentro de casa, numa situação de emergência financeira, filho dentro de casa, com toda essa combinação, a violência doméstica cresceu absurdamente. Mas é importante, a violência não é consequência da pandemia, né? A pandemia só expôs esse companheiro violento, então é um dado importante. E a Sim. imagem, aí tem uma questão muito forte da imagem e construção social, que tristemente ainda existe, que é a imagem de que a mulher tem que dar conta de tudo. Eu até fiz um vídeo brincadeira aí nas redes sociais, eu tenho duas filhas adolescentes, então eu fiz um Reels nas redes sociais falando sobre isso, que é a imagem que a sociedade quer passar o tempo inteiro de mulher perfeita, mulher guerreira, mulher multitarefa, mulher maravilha. E é uma imagem péssima, porque é uma imagem de que a gente tem que dar conta de tudo. E isso é impossível, ninguém consegue, eu não consigo. As pessoas me perguntam, Ana, como é que você dá conta de tudo? Eu respondo a mesma coisa, eu não dou conta de tudo. Eu tenho um companheiro que divide as tarefas comigo, eu também, as minhas filhas dividem as tarefas, e muita coisa eu não dou conta, e assumo e está tudo bem. Eu não vou surtar porque eu não consigo dar conta. Agora, essa carga emocional que colocam em cima das mulheres é uma carga muito difícil. Eu acho que a gente precisa trabalhar muito essa questão. Mas do mesmo jeito, Vitória, que a gente foi afetada mais fortemente pela pandemia, como eu acabei de colocar, a saída da pandemia está nas mulheres.
eu não tenho dúvida, né? Se você der apoio para as mulheres nos negócios, elas são mais inovadoras, elas buscam estrategicamente. A gente acabou de fazer uma pesquisa gigantesca com as mulheres e os resultados são incríveis. Elas falam que elas querem olhar o futuro do negócio, que o negócio delas tem a ver com a identidade pessoal delas, que elas querem sim aprender a trabalhar a questão do digital, ver como é que elas conseguem colocar o negócio delas com mais tecnologia, não importa que tipo de negócio, e ela tem uma visão mais otimista e mais clara do que ela quer, porque para ela o negócio é a solução. Então, assim, se de um lado ela tem essa visão, ela está buscando capacitação, ela enxergou o digital como sendo o caminho, o que a gente precisa, além de instituições como a rede que ajudem, a gente precisa de política pública que apoie essa mulher. Né? É isso que está faltando, porque aí a saída da pandemia, a saída da crise econômica, tem muito claro para mim que vai ser pelas mulheres. Né? Se a gente apoiar, der política de acesso a crédito, acesso a mercado, a gente com certeza vai conseguir. Legal. E falando também de políticas públicas e desse período de pandemia, as mulheres tiveram, é o que você falou, tiveram que conciliar o trabalho com a casa, e isso inclui muitas vezes ajudar os filhos na própria aula, né? Dar aula para as crianças, enfim. Como que você avalia as políticas públicas com relação à educação durante esse período? Não é todo mundo, a gente sabe que infelizmente a maior parte do Brasil não tem acesso à internet para poder estudar, enfim, como que você avalia essa situação? Assim, eu vi muita gente, inclusive vários especialistas de educação que eu acompanho, falando sobre as desigualdades. Nós vivemos no sétimo país mais desigual do planeta, né? Assim, não dá para a gente não falar sobre desigualdade. As pessoas pensam que acesso à internet é o acesso que elas têm na casa dela em São Paulo, na capital, na região central. E não é essa a realidade. A maioria das pessoas não tem um acesso de qualidade. Não só não tem acesso, como não tem equipamento. Eu vi uma discussão outro dia, nem lembro que veículo de comunicação que foi, mostrando uma mãe que tem um celular e tem 3 filhos na escola e ela não tem um notebook. E mesmo ela tendo conseguido na praça o acesso à internet, ela alternava cada filho para assistir um pouquinho da aula. Isso é um absurdo, é uma realidade assim que corta o coração da gente. Agora, não ter política pública para ajudar, ou seja, não ter política pública que garanta acesso à internet para todas as pessoas, gente, é técnico, é pegar, instalar antena em locais que têm pouco acesso. Tecnicamente, não sou especialista em internet, mas eu acho que é super possível, né? Comprar tablets e celulares de baixo custo e oferecer para as pessoas gratuitamente. Tem que fazer, não tem jeito. Né? Não dá para a gente achar que a pessoa que vive na cidade, no centro, tem a mesma condição da pessoa que não tem acesso à internet. É uma tristeza você ver crianças pegando acessando em lojas, né, a internet, o Wi-Fi de uma loja para poder, e as pessoas romantizando isso, falando, nossa, que legal, o menino super esforçado, né, ele foi lá na loja acessar o tablet da loja, acho que é uma história bem conhecida, que todo mundo, o tablet da loja, porque ele não tem Wi-Fi. E ao invés das pessoas falarem assim, gente, precisa ter política pública, esse menino precisa ter acesso, não, as pessoas ficavam, nossa, que legal, que esforçado, que menino bacana. É óbvio que ele é esforçado, mas esse menino precisava ser esforçado desse jeito? Ele não poderia ter um tablet na casa dele com acesso à internet para minimamente ele ser menos afetado pela pandemia? Isso é um absurdo. Então, assim, não dá, a gente não viver num ambiente hoje como esse do Brasil, sem ter políticas públicas de verdade que incluam as pessoas, você viver nesse ambiente totalmente polarizado, onde um governo, sei lá, o governo federal fala, eu não vou fazer porque senão quem vai ganhar é o governo estadual, onde o governo municipal fala, eu não faço porque é o governo estadual que vai ficar com crédito. E a pessoa que é a mais afetada, que precisa do apoio, fica sem, porque fica uma briga de egos, de política, de quem faz e quem não faz. Para mim, quem quer fazer, se mexe e faz acontecer. Não busca justificativa. O que eu acho que, assim, com o poder público hoje
em todas as esferas, não estou falando especificamente só de federal, não estou falando em todas as esferas. Eu acho que falta muita vontade de fazer de verdade. Eu acho que quando a gente quer, quando a gente se movimenta, quando a gente quer fazer as coisas acontecerem, a gente faz acontecer. E eu acho que para a educação a gente tinha que parar tudo e falar, vamos ajudar as pessoas, vamos ver o que a gente consegue fazer. Criar uma política, por exemplo, que compre tablet para todo mundo, faz uma parceria com os maiores fabricantes. Não é possível que a gente não tenha recurso para fazer isso. Faz uma parceria com todas as empresas de telefonia juntas que possam melhorar o acesso à internet. Não é possível que o governo não tenha iniciativas para poder melhorar essa situação. Eu acho que falta vontade. E aqui não estou falando de questões só políticas. Eu acho que falta vontade de fazer mesmo acontecer e de mudar a nossa realidade. Eu acho que a lista de justificativa é grande, mas eu acho que a vontade de fazer acontecer é menor do que a lista de justificativa. E aí vem a época da eleição e vem essas promessas vazias, vou mudar isso, vou mudar aquilo, dá até uma angústia na gente, né, Vitória? É verdade. E falando um pouquinho da questão de oportunidade, queria que você falasse aí na tua avaliação sobre cotas, sobre iniciativas, como, por exemplo, no Magazine Luiza, do processo de trainee para contratação de negros. Como que você avalia essas duas situações? Eu sou super, mega a favor de cotas. Tem muita gente que briga comigo nas redes sociais, eu vou continuar defendendo cota. Cota não é uma coisa que é bacana porque a gente precisa, cota é necessário. Se a gente tem questões de desigualdades sociais, a cota vem para corrigir essas desigualdades. E cota tem que ser transitório. Quando eu tiver as pessoas com as mesmas oportunidades, eu não preciso mais de cota, seja para negros, para mulheres, para deficientes, porque, na verdade, assim, cota é só um processo transitório para corrigir essas desigualdades. Eu sou super a favor, aplaudo de pé o que a Luísa fez, como todas as pessoas de bom senso aplaudiram de pé. Assim, todo mundo falava, eu preciso incluir pessoas negras, eu preciso incluir pessoas negras, mas ninguém incluía. Ela foi lá e falou assim, não, eu vou fazer um processo afirmativo. O que ela fez foi uma política afirmativa. Eu vou selecionar só pessoas negras. E aí veio um monte de gente com os argumentos mais absurdos possíveis, é racismo reverso. E aí você tem que ficar explicando nas redes sociais que racismo reverso não existe, porque os brancos não foram escravizados, não tiveram direitos excluídos, enfim, não tiveram toda a história de escravidão. O duro é você ter que explicar isso nas redes sociais, né? Você tem que ainda falar sobre isso e as pessoas continuarem batendo que é racismo reverso. Eu aplaudo de pé, se eu pudesse assim fazer várias coisas para aplaudir a Luísa, eu acho que é fundamental o que ela fez, não só a Luísa, a Bayer também, na mesma semana, fez a mesma coisa, assim como várias empresas vão fazer agora. Eu acho que é muito importante. A gente não dá para, assim, esperar só a política pública e não dá também para só esperar a sociedade civil. Para mim, os dois lados têm que trabalhar. Eu acho que hoje a sociedade civil tem trabalhado mais do que política pública. Então, assim, eu acho que falta também vontade dos governos em geral em mudar essa situação. Gente, a gente não pode falar sobre meritocracia no sétimo país mais desigual do planeta. Nós temos uma concentração de renda numa minoria, assim, 3% da população tem 80% da riqueza, né? E o restante da população distribui o restante da riqueza. É impossível a gente falar em meritocracia, né? E aí dá mais angústia quando você vê as pessoas, histórias, né, como essa desse menino buscando Wi-Fi, como a história do outro menino que passou em medicina estudando no banheiro e as pessoas ficam divulgando isso, sabe? Romantizando desgraça. Não dá para romantizar a desgraça, né? Eu tenho uma história, eu sou de uma família extremamente pobre, nasci no sertão de Alagoas, comemos o pão que o diabo amassou, literalmente, para poder ter o mínimo necessário, mas eu não quero que ninguém passe por isso, eu quero que as pessoas tenham condições mínimas
que as pessoas tenham acesso à água, esgoto, condição de saneamento, educação de qualidade, né, o mínimo necessário para viver, para se alimentar, aí sim nós podemos falar de meritocracia. Até esse momento, não estamos falando de meritocracia, estamos falando de privilégio. E se a gente vive numa sociedade em que nós temos uma parte da sociedade que é privilegiada e uma grande maioria que não tem acesso, nós temos que buscar um equilíbrio, né? E o equilíbrio é isso, é você oferecer cota para a mulher. Outro dia, não sei, teve uma pessoa que falou assim: ah, mas se não tem mulheres no cargo de liderança, não precisa de cota, é sinal que não tem mulher capaz. Eu falei, nossa senhora, você quer dizer que 51,5% da população do Brasil não tem capacidade de ocupar um cargo de liderança? Não é possível. A gente, claro que a gente tem capacidade, a gente só não tem oportunidade e condição. Então, o que a gente precisa fazer é movimentar as estruturas para que a gente tenha as mesmas condições e as mesmas oportunidades. A partir daí, aí eu posso discutir. Aí eu posso falar, a Ana se esforçou mais, a Maria se esforçou menos, o João se esforçou mais. Porque nós estamos falando que todo mundo teve o mínimo necessário para poder se desenvolver. Agora, do jeito que a gente vive hoje, não. Tem que ter cota. Legal. E eu estava acompanhando suas redes sociais, você foi bem ativa no caso da Mariana Ferrer, né? Do empresário, né? André de Camargo Aranha, que foi inocentado, com uma alegação do promotor de que não existia a intenção de estuprar, o estupro culposo, né? De que forma a justiça endossa o machismo na sociedade brasileira? A justiça é majoritariamente branca e masculina, né? Se você olhar as fotos dos desembargadores, dos juízes, dos promotores, você vai ver majoritariamente homens brancos que normalmente protegem homens brancos. Então, a justiça é feita pelos homens para os homens. E aí, quando você vê uma situação como essa da Mariana Ferrer, né, de uma menina, né, me dá até uma angústia, porque eu sou mãe de uma menina de 19 anos e outra de 12, e eu fico imaginando uma situação, a família da Mariana, com todo aquele desespero de ter uma menina de 21 anos que passou por toda aquela situação absurda e ainda ser escrutinada, né, ser o tempo inteiro questionada nas suas atitudes, como se ela tirar foto sensual nas redes sociais fosse autorização para ela ser estuprada, como se ela tirar, fazer pose de biquinho fosse autorização para ela ser estuprada. E é essa a realidade que a gente tem que mudar. Eu acho que o caso da Mariana Ferrer é triste que tenha que ter havido um caso como ela, mas eu acho que é um caso simbólico da gente mostrar o quanto a justiça não é justiça. Ela é uma justiça para uma parte da sociedade. Se você tem dinheiro, se você é um homem branco que tem dinheiro, vem de família abastada, a justiça é muito diferente. Se você comparar a situação daquele menino que eu esqueci o nome, do Pinho Sol, que foi no movimento, e assim, ele tinha na mochila uma embalagem de Pinho Sol, e ele foi preso, né, e foi condenado, acho que é Rafael o nome dele, foi condenado porque ele estava portando o Pinho Sol. Mas você imagina uma situação dessa para um menino branco de classe média, se isso ia acontecer? Não ia acontecer. Então, acho assim, a gente tem uma justiça, infelizmente, exatamente como é a nossa sociedade, enviesada. Ou seja, uma justiça que olha da visão do homem branco para o homem branco. Quando você assiste aquele vídeo, eu tive que parar umas 10 vezes para assistir o vídeo da Mari Ferrer lá da audiência. É um vídeo de 2 minutos e alguma coisa, mas honestamente dá até vontade de vomitar, porque é como se fossem 3 homens atacando aquela menina. A minha visão daquele vídeo é como se fosse um novo estupro coletivo, porque ela chora e ela pede, gente, por favor, tenham respeito por mim. Ela é a vítima e ela é o tempo inteiro atacada como se ela fosse a criminosa. E em momento algum se questiona a postura do estuprador. O tempo inteiro a situação é questionar a vítima. O que ela estava fazendo, por que ela estava bêbada, por que ela estava naquele lugar, por que ela tem foto X ou Y nas redes sociais. Essa é a realidade de milhares de mulheres. Agora, imagina simbolicamente o que você causa
com uma situação dessa? Alguém, uma outra mulher que passou por uma situação semelhante, ela vai ter vontade de denunciar, de ir lá fazer boletim de ocorrência? Eu participo de vários grupos fechados de combate à violência contra a mulher. O que eu mais vejo são mulheres com medo de denunciar, porque ela fala assim: "Ah, o marido conhece, o companheiro conhece fulano, conhece beltrano, conhece alguém da polícia, conhece alguém não sei da onde, e eu o tempo inteiro vou ser questionada". A mulher é o tempo inteiro julgada. Aonde você estava? Que roupa você estava? Que você bebeu? Até aquele absurdo, assim, absurdos de um jornalista aí, que eu nem vou falar o nome para não dar ibope para essa pessoa, de falar que se fosse a filha dele, ele botava a filha dele de castigo. Então, assim, é uma sociedade machista, é uma sociedade racista, a gente tem que assumir isso, que nós somos uma sociedade machista, racista, que julga as mulheres o tempo inteiro, e a gente precisa expor isso, porque quando a gente não expõe, as coisas ficam escondidas, né? A gente precisa trazer isso, expor, para poder acontecer o que aconteceu no caso da Mari Ferrer, de todo mundo falar: "O que que é isso?", né? Como é que você pode pegar uma menina e submeter aquilo, uma menina que foi estuprada, que teve o cara inocentado num conceito completamente absurdo, que é o conceito da não intenção. Tudo bem que não está escrito na sentença estupro culposo, mas o que quer dizer na sentença é exatamente isso, que ele não teve intenção de estuprar. Ou seja, é a mesma coisa, né? Disse a mesma coisa. Então, eu acho que a gente tem um longo caminho. Eu espero honestamente que a justiça, o CNJ, todos a OAB, todo mundo olhe para esses casos, porque não é só o caso da Mari Ferrer. Nós temos diariamente 180 mulheres estupradas, isso só que denunciam. E a gente calcula sempre que tem um volume muito maior de estupros, porque, na verdade, as mulheres não denunciam por medo, por situações como essa, né? Então, acho que a gente tem muito que evoluir. Quando as pessoas brigam comigo, falam assim: "Ah, mas vocês enche muito o saco falando da situação das mulheres". Eu falo: eu adoraria não ter que encher o saco, se a gente vivesse numa sociedade que respeitasse as mulheres, que nós tivéssemos os mesmos direitos. Quando a gente tiver os mesmos direitos, eu não reclamo de nada, não vou brigar por nada, pode ficar tranquilo. Legal. E Ana, para finalizar, no ano passado você foi listada pela Forbes Brasil como uma das 20 mulheres mais poderosas do país. Você também entrou no ranking do Top Voices LinkedIn. Queria que você falasse um pouco da importância da representatividade e como você trabalha isso para poder espalhar, como você falou agora há pouco, né? Você teve uma infância difícil, não quer que outros tenham também. Como que você trabalha essa representatividade para dar mais voz às mulheres aí em situação de vulnerabilidade? Eu não me abstenho das causas importantes, eu não me abstenho, eu não sou uma pessoa que fica quieta, ou que adota posturas, que eu chamo de meio termo. Eu acho que a gente tem uma responsabilidade, eu assumo essas posições, esses reconhecimentos, essas listas. Eu fico muito feliz, porque eu acho que o reconhecimento é importante, porque amplia a minha voz. Ampliando a minha voz, eu posso conseguir falar para as pessoas o quanto é importante a gente defender a causa da inclusão e da diversidade nos mais amplos aspectos. Então, eu recebo sempre esses reconhecimentos com cada vez mais responsabilidade. Tem gente, eu ouço de várias pessoas, mandam mensagem para mim no particular: "Você não tem medo, né, de se posicionar?". Eu falo: "Não", porque quando eu não me posicionar, eu estou do lado do opressor. Então, assim, eu preciso falar, eu acho que é importante falar, claro, com toda a seriedade que todas as situações exigem, com toda a serenidade, porque eu não sou de sair também falando enlouquecidamente as coisas. Eu gosto muito de pesquisar, gosto de entender o que está acontecendo, gosto de ouvir todos os lados. Eu sou uma pessoa assim que eu desenvolvi uma capacidade de lidar, inclusive, com os haters. São poucos que hoje eu bloqueio quando realmente entra numa seara muito pessoal, de ameaça, e eu bloqueio. Já fiz isso recentemente essa semana, mas fora isso, eu sou uma pessoa que procura o diálogo. Tem gente que até brinca comigo: como é que você consegue ter paciência com uma pessoa que fala, por exemplo, que mulheres não têm competência? Eu falo: cara, eu tento,
né, se pelo menos eu despertei, sei lá, um pouquinho de alguma dúvida na cabeça dessa pessoa, já está bom para mim. Não acho que é simples, é cansativo, ser ativista é uma coisa cansativa, às vezes eu fico realmente cansada, às vezes eu fico desmotivada, sou um ser humano como qualquer outra pessoa. Fico feliz sempre com os reconhecimentos, mas sempre assumo os reconhecimentos com responsabilidade, né, de cada vez mais ser a voz das outras pessoas que não têm a oportunidade de ter a voz e o holofote que eu estou tendo. Então, é isso sempre que eu assumo, Vitória. Legal. Muito obrigada pela participação, pelo seu tempo. Foi um prazer essa conversa. E obrigada para todo mundo que assistiu. A gente se vê na próxima. Um abraço. Obrigada, Vitória, foi uma delícia. Nos acompanhe. Nossa, eu vou assistir eu mesma essa conversa, porque eu adorei o nosso papo, foi muito bacana. Obrigada pela oportunidade, gente. Tchau, tchau.